Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que essa graça e que esta paz achegue em sua vida, em sua família, em todo o seu ser, ok? Nós estamos aqui para mais um estudo bíblico, um estudo respaldado na palavra de Deus, certo? Na Bíblia Sagrada, na Sagrada Escritura, para o discipulado, para a formação cristã, para a edificação de todos aqueles que creem na palavra de Deus. Tá certo assim? E que Deus abençoe a sua vida. E vamos ao vídeo. Amém, meus queridos. Olha nós aqui de novo, nesse estudo bíblico, né? É, assim, propondo aquilo que nós temos como os pontos para este ano. Provavelmente, é claro, e nós vamos ter uma pausa, porque não é porque a gente não grave que a gente não tem assunto, é porque a gente tem que trazer assuntos que a gente entenda que seja de forma relevante. Então, isso quer dizer que muitas vezes nós damos uma paradinha, mas voltamos com o tempo a gravações de discipulado, tá bom? Você que está nos acompanhando, eu quero aqui agradecer a sua presença em nossa sala aqui de discipulado, de aula, tá bom? E quero agradecer também pelas suas orações, pela sua atenção aqui no nosso singelo canal. E peço a você que, se você conhecer pelo menos umas 10 pessoas aí, pede para se inscrever e assistir os nossos vídeos. E também que deixe o seu gostei, que faz muita relevância para nós, é muito relevante para nós o seu gostei, assim como você compartilhar, evangelizando pessoas. Eu assim acredito que este assunto de hoje também, assim como da semana passada sobre a teologia inclusiva, você não assistiu, você pode assistir, estará aí no link, certo? Esse assunto de hoje é pertinente, certo? Hoje nós vamos ver sobre a pornografia, consequências e suas vertentes, tá bom? Nosso tema de hoje é pornografia, consequências e suas vertentes. O que é uma vertente? Aquilo que se produz da pornografia, é uma vertente, tá bom? Aquilo que gera multiplicação, gera cada vez mais abundância do assunto pornográfico, ou seja, aquelas coisas que ela promove, certo? A quem vive a consumir esse tipo de, seja literatura, seja vídeo, seja viciado nessas questões. Tá certo? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas você está aí, né? Por isso que eu estou dizendo aqui, eu estou gravando aqui pela manhã, certo? Então, bom dia para quem está aí me assistindo no dia, pelo período da manhã, boa tarde para quem está assistindo aí no período da tarde e boa noite para você que está me assistindo no período da noite. Que Deus abençoe sua vida. E aí, meu querido Azaf, o que é que você acha do assunto hoje? Assunto pertinente? Como foi sua semana? Como foi as suas aulas? Como foi tudo aí, meu amigo? Tá tudo tranquilo aí? Minhas aulas não foram muito boas, não. Minhas aulas. Não foram muito boas, não. Normal para jovem, né? Mas tem que perseverar e tem que insistir nos estudos, meu amigo. Né? Você acha interessante esse assunto, Azaf? Acho. Por quê? Porque pode ajudar alguém. Então é que a pornografia é muito presente também na adolescência das pessoas. Exatamente. E tem gente, né, que promove, né, esse tipo de conteúdo, né, Azaf? Promove, tipo assim, influenciando garotos da sua idade, né,
as meninas também, tudo mais. E sem falar que a gente percebe que na internet tem essa, entre aspas, liberdade de dar a oportunidade da pessoa ver esse tipo de conteúdo que não é para a glória de Deus, que não é para a vida do cristão, tá certo? Então vamos para a Bíblia Sagrada, e aí você diz, nossa, o que é que a Bíblia Sagrada relata sobre esta questão? Bom, e relata muitas questões, certo? Que nós podemos aqui destacar. Começando, por exemplo, a uma situação que, na minha opinião, tá? Não acredito ser normal, entendeu? Após ali o evento, Azaf, e você, meu querido ouvinte da Palavra de Deus, após o evento de Sodoma e de Gomorra, na verdade, Sodoma e Gomorra já era um palco, duas cidades tomadas por pornografia, por coisas desse tipo, entendeu? Coisas que são consumidas nesse sentido, coisas que são mergulhadas nisso. A Sodoma e Gomorra foi tomada por esse tipo de pensamento, de atitude, de perfil, entendeu, Azaf? Pornográfico, certo? Dizem estudiosos, alguns estudiosos, que arqueólogos encontraram, Azaf, utensílios, ou seja, materiais que tinham desenhos pornográficos nas cidades de Sodoma e Gomorra. Pra você ter uma ideia. Diz que em pratos e outros gravuras nas paredes, nas rochas, comprovando que o tanto que eles consumiam as questões imorais que não agradavam a Deus. E Deus fez o que com Sodoma e Gomorra? Destruiu. Né? Azaf está com a boca cheia ali, com o biscoito, né, Azaf? Está comendo, né? E eu não vou. Né? Então, veja bem, aqui na nossa salinha a gente tem essa liberdade de conversar, né? Ou seja, Deus, quando viu a imoralidade humana nas cidades de Sodoma e de Gomorra, o que foi que Deus fez? Deus os ajudou, Deus os libertou, tirando eles mudando a mente deles. Não, a mente deles estavam tomados. Como diz o texto da palavra de Deus, a mente estava alienada, a mente estava viciada, a mente estava entregue a uma disponibilidade de erro mental, de erro que não dá glorificação a Deus. Tá entendendo? Deus preservou quem ali? Ló e sua família, com avisando que Deus tem esse negócio de sempre avisar o que deve ser feito, e ele cobra de nós a obediência. A mulher de Ló não obedeceu a Deus, e o que aconteceu com a mulher de Ló? Olhou para trás, que a ordem de Deus era não olhar. É não olhar. Então você que está aí mergulhado na pornografia e quer sair, eu quero dizer para você, não olhe mais, não olhe para trás. Se você se libertou e saiu disso, não olhe para trás para você não se transformar de novo numa coisa pior do que você já foi. Tá entendendo? A mulher de Ló, diz o texto sagrado, transformou-se numa estatueta de sal, foi castigada porque olhou para trás. Deus disse não olhasse. Então não olhe para Sodoma e Gomorra, não olhe para as coisas pornográficas, porque ela vai consumir você, vai viciar você, vai levar você a uma disposição mental reprovável, como diz a palavra de Deus, certo? E aí, o que acontece? Foi pior, houve algo assim, no meu posicionamento, Azaf, houve algo pior, entendeu? Algo pior. Você pode pegar meu óculos, por favor, aí, Azaf? Houve algo pior nessa situação. Quando Ló saiu, obrigado, quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, certo? Ele foi para uma localidade com as suas filhas, e suas filhas, certo? Procurou ter relações com o próprio pai. Ou seja, na minha concepção, certo? Elas estavam tomadas ali de desespero. Ao mesmo tempo, eu entendo que a influência de Sodoma e Gomorra, toda a imoralidade sexual de Sodoma e Gomorra, influenciou as filhas a ter esse ato com o próprio pai. Tá certo? Isso não é legal. Isso é incesto. Isso é errado. Outra situação, Azaf, está
incluída na palavra de Deus em Gênesis 34 também, versos 1 ao 4, entendeu? Que você pode conferir na sua Bíblia aí, Gênesis 34, de 1 ao 4, e depois os versos 22 a 26 são as consequências. Nos versos 1 e 4, né, nós podemos ver aqui, deixa eu só, 34, de 1 ao 4, certo? Isso. Diná, filha de Jacó, certo? Foi tomada, os versos de 1 aos versos 3, ali, foi tomada por um homem chamado Siquém, certo? Que a tomou de forma que, na minha concepção, eu vejo aqui na palavra de Deus, na minha concepção, quando eu digo, não é que esteja incorreto, não é que eu esteja acrescentando, estou dizendo que está aqui e que a gente percebe, é que ele não pediu ela em casamento, ele não foi ao pai dela, Jacó, pedir permissão para casar, ele a tomou já de forma como se ela fosse uma mulher qualquer, entendeu? E aí o que acontece? A palavra de Deus diz que a consequência está nos versos de número 22 ao 26, que ele fez isso, os irmãos dela não gostaram, certo? Dessa violência, dessa atitude do Siquém, lá daquela situação que estava acontecendo ali no capítulo 34 de Gênesis, que você pode conferir, certo? Eles não gostaram, e o que foi que eles fizeram? Armaram uma armadilha para aquelas pessoas daquele reinado, daquele povo, principalmente os homens, fez eles circuncidarem, passarem 3 dias de fraqueza, no terceiro dia eles foram lá e mataram todos os homens pelo fato de terem mexido com a própria irmã deles. Então, a imoralidade sexual, essa atitude violenta que a pornografia promove, não é bom. Uma outra situação, agora eu vou analisar com vocês, eu vou ler o texto. Eu achei isso aqui um pouquinho mais pesado. Como, por exemplo, aí o texto de 2 Samuel, capítulo 13. Tá? 2 Samuel, capítulo 13, que é uma situação bem complicada entre irmãos. Tá? Uma situação bem complicada entre irmãos. Olha só que situação que levou aqui Amnon a Tamar e a vingança de Absalão, o irmão de Tamar. Certo? 2 Samuel, capítulo 13. Tá? Capítulo 13 em diante. Vamos aqui analisar os versos de 1 ao 17 e depois nós vamos para os versos 19 ao 32, que é as consequências do pecado de Amon, certo? Que violentou a própria irmã, certo? Praticou o incesto. Tá? Vamos aqui. Capítulo 13, já tinha ultrapassado aqui. Capítulo 13. Está acompanhando aí, seu Azaf? Capítulo 13. Capítulo 13, de 1 ao 17. Vamos lá. Passando algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita. A Bíblia já destaca que ela era muito bonita, cujo nome era Tamar. Anon, filho de Davi, apaixonou-se por ela, ou seja, o irmão Asaf apaixonou-se pela própria irmã. Mesmo que eles fossem meio irmãos de mães diferentes, mas eram irmãos. Anon ficou angustiado. Olha só, ele foi tomado tanto pela paixonite, pela imoralidade, pelas imaginações impuras da sexualidade, que ele ficou angustiado, diz a Bíblia, por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer. Nossa! Meu amigo, a pornografia adoece, viu? Não estou dizendo que nessa época tinha pornografia, mas estou dizendo que as imaginações imorais que tomaram conta da cabeça do Anon fez ele, e é o que a pornografia faz. O que a pornografia faz? A pornografia faz a pessoa ficar imaginando certas situações, ela contamina a mente da pessoa, né? Pois, sendo ela virgem, olha só, ela não tinha sido de homem nenhum, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Anon tinha um amigo que se chamava Jonadab. Esse Jonadab, ele faz a figura de Satanás. Sabe? A figura de Satanás mesmo. No texto aqui, depois você dá uma olhada aí na sua Bíblia, que você vai ver. Filho de Simeia, irmão de Davi. Uma espécie de primo, né? Jonadab era um homem muito esperto. E ele disse a Anon, olha só a influência do diabo aqui:
por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Ou seja, Amon estava tão apaixonado, estava tão tomado pela paixonite, pela própria irmã, que o homem nem comer, estava comendo mais, ele já estava emagrecendo, secando, e o infeliz do Jonadab, esse Jonadab, chega e diz: por que você está assim? Por que você está dessa maneira, meu querido? Né? Por que não me conta o que está acontecendo? Essa é a função do diabo, sabe? Então Amnon disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão, por parte de pai. Ele já dá o destaque: ela é minha irmã por parte de pai, olha só, mas não deixa de ser irmão. Jonadab respondeu: deite-se na sua cama e finja. Olha o que é que o diabo botou na cabeça de Amnon: finja que está doente. Olha só, quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, certo? Por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer, uma armadilha, né? Que ela prepare a comida diante de mim para que eu coma de sua mão. E assim Amnon deitou-se e fingiu que estava doente. Ele aceitou a semente do diabo na mente dele, né? Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: por favor, vá à casa de seu irmão Amnon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e amassou, fez bolos diante dele e o assou. Pegou a assadeira, tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Amnon disse: mandem que todos saiam da minha presença. Ele mandou sair os empregados lá da presença dele para ficar só com ela, né? E todos saíram. E Amnon disse a Tamar: traga a comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e o levou a Amnon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Amnon agarrou-a e lhe disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei. Ele não impedirá que eu case com você. Mas Amnon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia, pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Então disse: levante-se e saia daqui. Mas Tamar respondeu: não, meu irmão, porque mandar-me embora seria um mal maior do que o outro que você me fez. Porém ele não a quis ouvir. Chamou o moço que o servia e lhe disse: põe esta mulher para fora e tranque a porta. Cara, situação complicada. O camarada se apaixonou pela própria irmã, certo? O camarada se fez de doente, assim, aceitando o conselho do diabo, né, na pessoa ali de Jonadab, né? Se me faz a memória, deixa eu ver aqui, isso mesmo, Jonadab, né, fazendo a função do diabo, aconselhando para que ele fizesse uma armadilha, fingindo que estava doente, para que ele agarrasse a própria irmã e assim a violentasse, né, porque ela não queria relações com ele. Ela queria, na verdade, propôs a ele que ele chegasse ao próprio pai e propôs um casamento, né? E ele não queria casamento, ele queria aproveitar-se dela. A prostituição, a imoralidade sexual, meu querido Azaf, meu querido ouvinte da Palavra de Deus, a pornografia, ela produz atos violentos, atos em que as pessoas não se respeitam, entendeu? Não tem limites, né? E aí eu pergunto a você, como é que tem sido o seu andar, seu caminhar? Você é dessas pessoas que armam armadilhas para que outros caiam na tentação do diabo, assim como Amnon fez, aceitando o conselho do Jonadab?
né? Um conselho maligno, porque Satanás aproveita que a pessoa está cheia de pornografia, cheia de coisa imoral, para poder armar suas armadilhas, né? E aí você, eu lhe pergunto, você, né? O que você anda fazendo? Tá? Nos versos 22 em diante, mostra no mesmo capítulo de 2 Samuel, capítulo 13, mostra a consequência desse ato maléfico, ato diabólico, ato violento do Anom. Que consequências? Veja só, leia aí na sua Bíblia, juntamente comigo. 22 em diante. Olha só. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, Absalão não falou com Anom, nem mal nem bem, porque odiava por ter este violentado Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, Absalão tosqueava as suas ovelhas em Baal-Hazor, perto de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Absalão foi falar com o rei e disse: Eis que este servo está fazendo a tosquia das ovelhas. Peço que o rei e os seus servidores acompanhem este servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, meu filho, não vamos todos juntos para não sermos pesados a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir, contudo o abençoou. Então Absalão disse: Se o rei não quer ir, pelo menos deixe que meu irmão Anom nos acompanhe. Porém, o rei lhe disse: Por que ele iria com você? Absalão insistiu e o rei deixou que Anom e todos os filhos do rei fossem com ele. Absalão deu ordem a seus moços, dizendo: Fiquem atentos. Quando o coração de Anom estiver alegre de vinho e eu der uma ordem para matá-lo, então matem-no. Não tenham medo, pois sou eu quem está ordenando. Sejam fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram com Anom como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou a sua mula e fugiram. Ou seja, Absalão, quando viu a angústia da sua irmã Tamar, Absalão, quando viu que ela foi atacada pela imoralidade do próprio irmão Anom, por parte de, irmão por parte de pai, mães diferentes, Absalão fez a vingança, a justiça com as próprias mãos. Está certo? Não, mas é a consequência do pecado. A consequência do pecado, assim como lá os filhos de Jacó, a consequência do pecado, a consequência do mal, a consequência do pecado de Sodoma e Gomorra, por ter praticado coisas que não agradavam a Deus, quiseram ter relações até com os anjos, eram tão imorais que até os anjos eles queriam ter relações. Então a pornografia, ela causa esses danos no ser humano, esses atos, essas armadilhas. E aí Absalão pagou com outra armadilha, embebedou o próprio irmão e fez com que os seus empregados o matassem. Triste, né? Então a gente tem que ter cuidado, Asaf, e meu querido ouvinte, é a palavra de Deus, com a pornografia. Quem já foi garoto sabe que, de alguma forma, alguém já influenciou você com pornografia. Você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Então, a pornografia, Asaf, ela tem sua origem, sabe? Sua origem, Sodoma e Gomorra, entendeu? A origem da pornografia. Que mais? Cultos ao deus Baco, certo? Eles faziam culto, se bebiam muito e faziam orgias sexuais. Nicolaísmo, os nicolaítas, que falavam de Deus, mas viviam uma vida completamente imoral, certo? Blasfemando assim contra Deus, certo? E muitos cristãos aí estão confundindo as coisas, estão achando que por crerem na doutrina da eleição e da predestinação, acham que pode fazer o que quiser e principalmente praticar a imoralidade sexual, a pornografia, achando que assim, por serem salvos, Deus dará a salvação a eles. Assim, não, isso já é um fruto de quem não é salvo. Quem já vive na prática dessas coisas e ama essas coisas, ela já está mostrando que ela não é salva. Ela precisa de uma regeneração, ela precisa de uma libertação, ela precisa de uma nova vida em Cristo Jesus. Ok? Asaf, pornografia é um mal viciante. É um mal viciante, é igual droga, Asaf. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, é igual droga. É igual droga. Quando a pessoa ela é viciada na pornografia, ela não consegue pensar em outra coisa senão nisso. O drogado é assim. Você está entendendo, meu querido? Que está assistindo aí o discipulado de hoje, a palavra de Deus.
Pessoa que é viciada na pornografia, ela não consegue pensar em outra coisa senão em imoralidade sexual 24 horas, certo? E isso vai, o vício é assim, a pessoa quando começa com o vício, ela começa com coisas pequenas, entendeu? Depois ela vai aumentando, porque já não está sentindo mais aquela sensação que ela sentia antes quando começou, entendeu? E por isso que ela vai de droga em droga, de droga cada vez mais forte do que a outra. Assim é a imoralidade sexual, assim é a pornografia. A pornografia é dessa maneira. A pornografia ela faz com que a pessoa vá se viciando a cada vez mais. Um videozinho, uma coisa, depois ele está agindo e está achando normal, por exemplo, até mesmo coisas com animais, bestialidade, entendeu? E isso é terrível, isso não é bom para a vida moral de um ser humano, como também, principalmente, para a vida dos cristãos. Você está entendendo? Certo? Então, é um mal viciante, certo? A pornografia é um mal viciante, toma conta da mente da pessoa, escraviza a pessoa. O que é que o apóstolo Paulo disse? Agora vós já não sois mais escravos do pecado, certo? E a palavra de Deus diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. Então, qual o salário? O que produz o consumo e o vício na pornografia? A morte espiritual. Então, você não venha com esse papo aqui dizer que eu sou salvo e por eu ser salvo eu posso viver do jeito que eu quiser e fazer o que eu quiser. Não é bem assim. Já é um fruto de quem não é salvo, que tem o conhecimento da palavra, mas que não vive a palavra. Ou seja, esse fruto é podre. Esse fruto não é de Deus. Ok? Uma segunda coisa, Azaf, aqui nos nossos pontos aqui sobre a pornografia, que eu acredito que esteja sendo relevante para você, meu querido ouvinte da Palavra de Deus e que está assistindo aqui esse singelo vídeo, nesse discipulado, certo? Aqui comigo, o Servo Jarbas, certo? Eu acredito que é relevante. Pornografia, seus males nos relacionamentos. Veja bem, eu acredito piamente que a pornografia, certo, ele traz mal aos relacionamentos. Ou seja, a pessoa ela vive no vício, no consumo da pornografia, é logicamente que esta pessoa, que este indivíduo, certo, que esse ser humano, ele vai fazer o quê, Azar? Tudo que ele vai pensar é pornografia. Porque a mente dele vai estar numa disposição reprovável. Ou seja, tudo. Num contato com a mulher, num contato com outro homem, num contato até com o animal, seja com o que for. Porque a consequência é essa. Quem vive a consumir e vício na pornografia, ela apenas pensa nisso o dia inteiro. Ou seja, o contato que ela tiver com pessoas ou até com animais, pasmem, ela vai pensar em coisas imorais. Complicado, né? Pornografia, ela afeta até os relacionamentos. Ou seja, que tipo de relação a pessoa vai ter com outras pessoas se a pessoa tudo leva para maledicência, para maldade, para as coisas erradas, pensando sempre coisa imoral. Tem como conversar com pessoas assim? É complicado, né? Ou então pessoas que tudo vê o mal porque vive nesse contexto, vive inserido, vive mergulhado na pornografia, e tudo essa pessoa acha que tudo tem que ter uma maldadezinha, uma imoralidade, tudo a conversa tem que ser distorcida, cheia de imoralidade. Isso é complicado, isso é ruim, certo? Terceira coisa, consequências que a pornografia causa. Você sabe quais são as consequências que a pornografia pode causar na vida da pessoa? Grandes consequências malignas. Por mais que a sociedade diga, mas fulano de tal não é macho, mas fulano de tal não é fêmea, mas fulano de tal é assim, mas fulano de tal é desse jeito. O que importa é a opinião de Deus, da sua palavra. A sua palavra é o que importa. É o que importa. Deus é quem sabe todas as coisas. Você e eu não somos nada. Ou seja, esse negócio, não porque fulano não é homem, não porque fulano não é um isso, não porque fulano não sei o que, fulano é gay, fulano é... Rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Porque você é imoral, porque uma pessoa é imoral e julga as pessoas imoralmente, é porque você vive escravo disso. Não quer dizer que as pessoas são igual a você. Não quer dizer que as pessoas têm que viver como você vive. Tem que concordar com você. A gente vive numa sociedade democrática, que ninguém manda na mente das pessoas, ou seja, eu não sou obrigado a concordar com a sua imoralidade, com a sua pornografia. E aí é onde está. Se você se julga cristão, obedeça a Deus e a sua palavra, o seu princípio, se liberte disso, procure ajuda, que é o que você precisa. Consequências que a pornografia causa na sua vida, com certeza.
Pornografia causa problemas terríveis na vida da pessoa, certo? Não tem uma pessoa que não tenha consciência pesada se não tiver, que se estiver vivendo, um cristão estiver vivendo escravo da pornografia. É consequência pesada. Porque, e veja, eu vou dizer uma coisa, é difícil de se libertar. É complicado, porque a vida dessa pessoa, uma vida que ela vai sempre estar se inclinando para as coisas imorais, tudo que ela olha e enxerga é imoralidade na cabeça dela. Porque tudo ela interpreta na vida e no mundo, nas pessoas, nos seres, em tudo, imoralidade. Tá certo? No seu dia a dia, com certeza há consequências no dia a dia. Quantas pessoas ele vai prejudicar e quantas vezes ele vai prejudicar o corpo dele no dia a dia por causa da pornografia. Não é verdade? Na sua história, e a história que fica, se a pessoa mergulhar de cabeça, corpo, alma e tudo mais nesse universo pornográfico, a história que ele vai deixar é suja. O rastro que ele vai deixar é sujo, certo? É desmantelado. Por mais que a sociedade aplauda a pornografia, por mais que a sociedade aplauda a imoralidade, a maledicência, a maldade, é problema deles. Você tem que buscar Deus para você viver para Deus e não precisa dar explicações aos homens. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Isso aqui, presta atenção. Isso aqui é a palavra de Deus. A sua história pode ser maculada, suja por causa de pornografia e talvez você viva uma vida de vergonha por causa disso. Viu? Peça a Deus ajuda. Na sua família, você sabia que a pornografia pode e traz consequências terríveis para a sua família? Terrível mesmo. Imagine sua família, entendeu? Afetada, destruída por causa da pornografia. Muito complicado, tenha cuidado com isso, porque famílias são destruídas, são desmanteladas, estão acabadas por causa da pornografia que está inserida dentro de casa. Imagine o pai chega em casa, ou a mãe, né? E pasmem, não é só homens que buscam isso, tem mulheres que também buscam, né? E vai lá e coloca vídeos desse tipo e a criança, um bebê, um jovem, está assistindo isso todos os dias ou mesmo pegando ali no celular, vendo que estas coisas estão acontecendo, né? Consequências terríveis, porque a mente contaminada que trarão situações terríveis, até mesmo incesto dentro da própria casa, pode acontecer. Vê aí os irmãos, né? Alon com a própria irmã, certo? Situação bem complicada. Nos relacionamentos, como já foi falado, claro que vai afetar seus relacionamentos. Imagine você, garoto aí, jovem, você que vai namorar, certo? E aí você de repente, tomado por pornografia, ou você garota também, acometida e tomada de pornografia, o que acontece? Você vai pensar o quê? Só coisas imorais. Aí vem consequências. Quais consequências? Você pode ir para o ato sexual, desse ato sexual gerar um filho, e esse filho, meu Pai eterno, meu Deus eterno, Criador dos céus e da terra, ó Deus, misericórdia. Vou dizer uma coisa para você, esse filho crescer numa estrutura dessa, com pessoas com um pensamento imoral e pessoas sem maturidade para criar um filho. Que situação terrível, tá certo? Uma quarta coisa aqui, para nós darmos seguimento aqui ao nosso vídeo de hoje, meu querido Azaf, como é que está o nosso tempo aí hoje? Como é que está o nosso tempo, meu amigo, na nossa aulinha aí? Então, meu querido Azaf, o tempo não espera por nós, meu amigo. Você sabia disso? O tempo, ele não espera por nós. Por isso que nós devemos, por isso que eu estou perguntando a você sobre o tempo. Você está entendendo? Então, a quarta coisa aqui, meu querido, vertentes perceptíveis da pornografia e pornofonia. Você sabe o que é pornofonia? Já eu te digo. Pornografia você já sabe. E pornofonia? Só você ligar as duas palavras. Pornofonia. Fonia é o quê? Não. Depois eu digo. Calma aí, viu? Chega, calma. Talvez você já saiba. Então, veja vertentes perceptíveis da pornografia e pornofonia. Veja bem. Falas. Né? Quais vertentes que você percebe da pornografia e da pornofonia? Pornofonia, meu querido, deixa eu dizer para você, pornofonia é o seguinte, é a junção de duas palavras, certo? Assim como pornografia é a junção de duas palavras, de porno e grafia, ou seja, aquilo que você vê, pornofonia é a junção de duas palavras, a situação imoral, sexual e a fala. Fonia, Azaf, ó, fala.
E aí as vertentes são perceptíveis. A pessoa que vive na pornografia e na pornofonia. Falas, conversas e pensamentos recheados de imoralidade sexual. Olha, nota-se, se discerne que a pessoa, o que ela tem no coração, ela fala pela boca. Ou seja, o que a boca fala, como disse Jesus, do que o coração está cheio. Ou seja, se o seu coração está cheio de imoralidade sexual, é logicamente que você vai salivar só coisas imorais. E aí mostra que você está recebendo e consumindo pornografia. Porque você está esboçando, salivando pornofonia. Você entendeu? Internet, instrumento satânico da pornografia e da pornofonia também. Eu estou mentindo? É na internet que a garotada está ligada agora, nesse momento, seja manhã, tarde ou noite, a garotada está lá. E aí, de vez em quando, você passa assim um dedinho, né? Aí você está vendo uma coisinha imoral, pornográfica, né? Porque a internet trouxe essa situação. Antigamente a preocupação era com as revistas que tinha nas bancas, né? Agora é com a internet que abriu esse leque, né? E pasme, ainda tem pais que ainda mostram para as crianças esse tipo de conteúdo. Eu aconselho você, meu querido que é pai, você, minha querida que é mãe, não mostre esse tipo de conteúdo, não insira esse tipo de conteúdo achando que o menino ou a menina vai ser algo relevante por estar vendo essas coisas. Não mostre, não faz isso. Tá bom? Então a internet é instrumento satânico da pornofonia e da pornografia. Pornofonia, o que eu vejo aqui mesmo em casa, tem uns vídeos aí de um pessoal aí que chama palavrão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é palavrão o dia todo, mostrando assim o que é que tem no coração. Jesus disse que o que é que suja um homem? Jesus disse que o que é que suja um homem? O que suja um homem é o que ele insere pela boca dele? O que ele consome, come? O que ele come, a comida? Não. Jesus disse que o que suja um homem é o que está no seu coração. A imoralidade, a inveja e todas as outras coisas que são sinônimas e consequentes dessa. Certo? Quer outra coisa? Que são vertentes perceptíveis da pornografia? Quer outra coisa? Danças com gestos sexuais. Sensualidade pornográfica. Você não precisa nem mostrar nada, você já sabe. No nosso país, Brasil, aqui ó, Brasil, nosso país, Brasil, é o que mais se vê. São danças pornográficas. Danças com sensualidade e mostrando assim sexualidade nas danças. Não precisa a gente ir muito longe não. A gente está num país que está respirando e fazendo isso praticamente 24 horas aí na internet, nos shows e tudo mais. E aí, você que tem uma garotinha que tem 3 aninhos e você ensinando ela essas danças sensuais, você acha que o pedófilo vai pensar o que de uma criancinha de 3 anos? Hein, meu querido Azaf? O que é que você acha, na sua opinião? Você acha que um pedófilo vendo uma menininha fazendo numa praia, digamos, dançando uma dança sensual, com essas danças aí que é danças sexuais, você acha que o pedófilo vai pensar o que de uma criança dessa? Vai querer fazer coisa com a menina. É lógico, né? O pecado traz outra consequência do pecado, um abismo chamando o outro abismo. Treva aumentando cada vez mais trevas, né? E aí, eu pergunto a você, papai, eu pergunto a você, mamãe, você que tem uma filhinha e você está permitindo que ela dance essas danças sexuais e sensuais, o que é que você vai fazer quando o pedófilo a violentar? Que Deus assim o livre, em nome de Jesus. Bom? Não vos defraudeis, diz a palavra do Senhor. Não vos defraudeis uns aos outros. Pode verificar na palavra de Deus. Azaf, por favor, se você puder aí pesquisar para mim. Versículo, não vos defraudeis, daqui a pouco você me diz e eu falo aqui, tá bom? Então, a palavra de Deus diz que a gente não deve estar se defraudando um ao outro, tá? Nem usar do corpo, nem da fala para defraudação, tá certo? A palavra de Deus nos ensina isso. Então nós devemos ter cuidado com essa questão de defraudar um ao outro. Tem pessoas que, pessoas que pensam que a pessoa é menos homem ou não é homem, né? Porque está defraudando o outro de forma, usando sensualidade com o corpo, né? E aí, Deus, o que é que ele acha disso?
Como diz aquele livro, né, que diz assim, o livro e aquele vídeo que diz assim, nos seus passos o que faria Jesus. E aí, o que faria Jesus nessa situação de defraudação? Encontrou aí, Asaf? Não defraudeis? O que é que diz aí o texto sagrado para nós em voz de arcanjo trovão? Por favor, como um raio fale, em nome de Jesus. 1 Coríntios 7, capítulo... Eu estou achando a voz de Asaf ainda de meio beta. Por favor, Asaf, uma voz mais de alfa, por favor, obrigado. 1 Coríntios, versículo 7. E é isso aí. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e, depois, ajuntai-vos outra vez, para que o Satanás vos não tente pela vossa incontinência, digo, porém, isso como que permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como o mesmo, mas cada um tem Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra maneira. É isso aí. Esse contexto aí, o capítulo... É o capítulo 7, versículo 5 ao 8. Pronto, versículo 5 diz, não defraudeis, né? Nesse contexto aí fala do casamento, ou seja, o homem não busque defraudar, se defraudar. Porém, no caso de questões espirituais, certo? Havendo consentimento, que haja uma combinação para que não haja defraudação, não haja problemas, ou seja, para questões espirituais que se aparte um pouco para oração e jejum. Agora, quando eu falo aqui em defraudação, eu estou falando o seguinte, pessoas que utilizam, certo, de artimanhas para defraudar um ao outro, certo, para armar armadilhas, certo, tramas para que a pessoa caia na tentação. Lembra de Jonadab? Foi o que o Jonadab fez para Anon. Qual o conselho que o diabo deu para Anon? Diz, vai lá, finge que tu está doente, finja que você está doente e pega a tua irmã. Estou aqui parafraseando, mas o contexto é exatamente esse. Cuidado com essas pessoas que defraudam, viu? Cuidado, elas são instrumentos de Satanás para armar armadilhas para a pessoa cair em tentação. Cuidado, viu? Principalmente para essas pessoas que dizem assim, não tem bom, não existe bom, não sei o quê. Realmente não existe. Mas cada vez mais que eu me vejo como miserável pecador que preciso de Deus, mais eu me aproximo de Deus, mais a luz dele entra em mim, mais as trevas fogem de mim, em nome de Jesus. Vamos analisar aqui, né, nesse quinto ponto, vamos fazer uma análise, Asaf, em 2 Coríntios, capítulo 7, versos 8 ao 10, e o Salmo 51, alguns versos, tá bom? Vamos fazer uma análise aqui da palavra de Deus. Eu quero dizer para você, nesse momento agora da palavra de Deus, 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios, provavelmente, meus amados, nós vamos dar uma pausazinha por um tempo nos vídeos, tá? Mas vai estar o vídeo aí para você estudar a palavra de Deus, tá bom? 2 Coríntios capítulo 7, você pode abrir aí a sua Bíblia mesmo, de forma física e palpável, como você pode abrir ela no seu celular, tá bom? Capítulo 7, versículos de 8 ao 10. Eu quero dizer para você que está inserido e mergulhado, escravo da imoralidade sexual, a mente tomada por esse vício, eu quero dizer para você que Deus quer chamar você e convida você ao arrependimento. Tá bom? E isso Deus vai provocar em você uma tristeza, certo? Por causa do seu pecado. E a gente tem que se sentir triste mesmo. Porque a única alegria que nós devemos ter é a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor não é a alegria passageira que o mundo dá. É uma alegria de verdade. É a alegria da sua reconciliação, da sua regeneração, da sua ponte, da ponte dele restaurada conosco, da aliança dele restaurada conosco. Essa é a vontade de Deus. Então ele vai provocar em nós, ele vai causar um dano em nós de tristeza por causa do nosso pecado. E isso é bom. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque esta tristeza os levou ao arrependimento.
pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Olha só, a tristeza segundo a pornografia e imoralidade sexual, ela traz a morte espiritual. Como eu disse, Romanos 6:23, eu citei aqui no início, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ok? Veja bem, você, meu querido ouvinte da palavra de Deus, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. Preste bem atenção nisso aqui. Se Deus está impactando agora para que você se sinta triste por causa do seu pecado, aproveite esse momento que Deus está trazendo luz para libertar você, regenerar você, salvar você, que talvez você seja convencido e não convertido. Convertido é uma coisa e convencido é outra. Certo? Muita gente está convencida da verdade de Deus, mas não está convertida à verdade de Deus. Então você precisa entender isso. Tá? Então, se Deus está produzindo agora você o arrependimento, a tristeza, glorifique a Deus, agradeça a Deus, aproveite esse momento em que você vai estar triste, abatido por causa do seu pecado, aproveite esse momento em que você vai estar angustiado por causa do seu pecado, procure ajuda de Deus e de pessoas certas que possam lhe ajudar para que você se liberte da imoralidade sexual. Porque a tristeza segundo o mundo, ela produz a morte espiritual. E você não quer. Você sabe que eu e você, qualquer outra pessoa que seja, qualquer ser humano, não é blindado, não é para sempre nesse mundo. Nós vamos morrer um dia e nós vamos prestar contas das nossas vidas a Deus. Olha, veja bem que tipo de salário você vai estar acumulando para que você receba após isso. Preste atenção, que tipo de trabalho para que você está trabalhando e você vai receber o salário no final. Qual será? Então preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, certo? Nosso Salvador. Deus quer que você se liberte, certo? Que Ele está causando em você uma tristeza em você de arrependimento para que você possa se libertar e sair da pornografia. Assim como Deus também está falando que se você continuar na tristeza segundo o mundo, que o mundo produz, me lembro agora uma história que me contaram, uma menina que a mãe levava para a igreja, e a menina começou a ir para a escola e começou a ser influenciada por outras garotas e por outros garotos na escola, e um dia ela diz assim, ela tomada por aquela influência, ela disse assim, eu vou para a festa hoje, vou falar com minha mãe para sair. Só que ela enganou a mãe, certo? E nesse engano, ela disse para a mãe que ia para uma festinha normal, só que ela foi para uma festa, certo? Mundana, certo? E aí, nessa caminhada, ela subiu, certo? Foi de carro, subiu uma ladeira alta, grande, né? E na ida foi tudo muito bom, mas quando voltaram bêbados e a menina ingeriu droga, bebida e tudo mais, e o carro virou e todos morreram, consequência do pecado. A mãe disse para ela, minha filha, você possa ir, mas que você não vá para coisas erradas, fazer coisas erradas. Porque a tristeza segundo o mundo, ela produz a morte. Agora, a tristeza segundo Deus produz arrependimento e a salvação. Deixa eu dizer uma coisa para você. A tristeza que a pornografia lhe produz todos os dias, e você sabe que é errado, certo? Mesmo que você ache e vicie somente dizendo que é certo. A tristeza que a pornografia vai lhe produzir, a imoralidade sexual, é simplesmente e nada mais que a morte espiritual na sua vida. Tá certo? Essa vai ser a consequência, fora outras, família, relacionamentos e tudo o mais que você vai fazer dano ao seu corpo, à sua vida e a quem estiver com você. Uma outra coisa que a palavra de Deus diz aqui, que mostra que quando Deus produz essa tristeza em nós, essa tristeza que Ele produz em nós, que traz o arrependimento, nós podemos lembrar do caso de Davi, do rei Davi, em Salmo 51. Olha o que é que diz a palavra de Deus no Salmo 51, a palavra do Senhor. No Salmo 51, Davi, ele expressa a dor do seu pecado. O que foi que Davi fez? Davi simplesmente fez uma mulher cair em adultério, fez a mulher do Urias, certo, cometer adultério com ele, e ainda fez com que o marido dela fosse morto para ele ficar com a mulher do Urias. O que aconteceu com isso?
Consequência disso, Natã, o profeta, foi e confrontou o rei Davi em seu pecado, dizendo ao rei Davi que ele usou uma ilustração, um conto, né, para poder conversar com o rei, dizendo que alguém tinha tantas ovelhas e o outro só tinha uma, e aquele que tinha muitas tomou uma do outro, né? É mais ou menos essa história que Natã contou. E Davi, naquele seu senso de justiça, um homem guerreiro, um homem de sangue nas mãos, um homem de sangue nos olhos, um guerreiro de Deus, o homem que derrubou o gigante Golias, o homem que arrancou a cabeça do gigante Golias e expôs para todo Israel que ele era um grande guerreiro de Deus, que a mão de Deus estava na vida dele. Naquele dia, Davi estava diante de Deus como alguém que estava em apuros, em pecado, porque Deus ainda se ira contra o pecado. Deus é o mesmo. Ele se ira contra o pecado. Deus não ama o pecado, certo? Deus não ama o pecado. Ele tem ira contra o pecado e contra o pecador também, tá? Veja bem o que acontece. Davi, quando diz assim, quem é esse que tomou a ovelha daquele que só tinha uma? Diga-me, para a gente fazer a justiça. Estou parafraseando aqui na história, claro. E Natã disse, é o Senhor, meu rei. O Senhor tinha tantas esposas, tantas concubinas, mas o Senhor foi e pegou a mulher de Urias. E o Senhor hoje te confronta o teu pecado. Você está entendendo? Então preste atenção no que eu estou dizendo. Sabe, foi a atitude de Davi? Essa foi a atitude de Davi certíssima. Mas tem gente que quando é confrontado pelo pecado, quando é confrontado o pecado, a luz de Deus chega nele, ele é rebelde, ele não quer saber, ele não se arrepende, mas Davi teve uma atitude diferente. A palavra de Deus diz que Davi rasgou suas vestes, raspou seus cabelos, jogou cinza sobre si, chorou, lamentou e jejuou até que Deus lhe desse o perdão. E assim foi, Deus lhe deu o perdão. Mas Deus não tirou as consequências do pecado de Davi. A prova é, Amnon pegou a própria irmã, Absalão matou o próprio irmão, certo? Absalão, ainda que tomou o reino de Davi por um tempo, o general de Davi arrancou a cabeça de Absalão, seu filho, então a consequência do pecado, a espada ficou na casa de Davi. Mas as palavras de Davi são interessantes no Salmo 51, meu amigo. Você quer ouvir a palavra de Deus, Asaf, que está aqui nessa manhã, certo? Que está ouvindo a palavra de Deus é interessante. Ele diz assim, olha só, a oração de Davi de arrependimento no Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no seu falar e puro no seu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te agradas da verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exulte os ossos que me esmagasse. Esconde o teu rosto, esconde o teu rosto, os meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Olha que frase linda. Essa aqui a gente deve todo dia pedir a Deus em oração, com essa frase aqui: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo, que nessa época o Espírito Santo saía do homem que estava em pecado. Restitui-me, hoje a Bíblia diz, ele fica entristecido. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. O Davi, que Deus dava os inimigos na mão dele, que era um homem de mãos de sangue, o homem foi tão impactado pela presença de Deus, pelo confronto da ira de Deus contra o pecado dele, que até os crimes que ele praticou de guerra militar, ele se arrependeu e ele diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça.
justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Não tens prazer em holocaustos. Ou seja, Davi está dizendo assim, olha, eu conheço Deus, eu conheço o Senhor não tem prazer em sacrifício, se não por esse pecado eu ofereceria uma ovelha, eu ofereceria um carneiro, eu ofereceria qualquer coisa pelo meu pecado. Eu sei que o prazer do Senhor está em um coração, diz ele aqui, olha, nos versos em diante, ele diz, o sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ou seja, Davi está dizendo que o que Deus quer é que a gente se arrependa, tenha um coração quebrantado, um coração contrito, um coração voltado a Deus, um coração e que quer a limpeza, a higiene, um coração que agrade a Deus, um coração que rejeita a imoralidade sexual. Você está entendendo, meu amigo, meu querido, que está estudando aqui nesse discipulado a palavra de Deus? Você está entendendo? Davi se arrependeu. E você? Está arrependido? Cabe a você, não eu não sou Deus, mas cabe a você e Deus aí resolver esse problema com ele, certo? Uma coisa Deus não quer, preste atenção, que você seja escravo do pecado, tá bom? Mas seja escravo dele, porque ser escravo de Deus é ser livre, ser escravo do pecado é ser escravo do diabo. Deus não quer que você seja escravo do pecado. Uma sexta e última questão aqui, crianças influenciadas pela pornografia terão comportamentos inadequados e fala inadequada. É uma realidade, Exato. É uma realidade, meu querido ouvinte da palavra de Deus. Crianças que são ensinadas, que são influenciadas pela pornografia, vão ter um comportamento inadequado, como nós estávamos falando anteriormente. É uma realidade, meu amigo. Olha, eu posso dar base bíblica aqui para você. Por exemplo, veja bem o comportamento desse garoto aqui na palavra de Deus. Olha, em 1 Coríntios capítulo 5, verso de 1 a 7. Abra aí sua Bíblia. Olha só que situação complicada que Paulo mandou tratar na igreja de Corinto. Olha só, situação complicada, rapaz. Capítulo 5, verso de 1 ao 7. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deviam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, Paulo está aqui tratando uma situação de imoralidade sexual na igreja de Corinto, em que um filho se apossa da própria mulher do pai, da madrasta. Olha que coisa terrível. O que é que a mentalidade da imoralidade sexual, da pornografia faz na pessoa? Claro, é lógico que não existia pornografia no sentido como hoje tinha no Antigo Testamento, no Novo Testamento, como hoje tem na sociedade hoje moderna. É lógico que não tinha, mas não podemos negar que existia sim as influências de Sodoma e Gomorra, as influências de nações que adoravam deuses praticando a pornografia e a imoralidade sexual. Certo? Fora Roma, os romanos, capítulo 1 de Romanos, que fala que os homens se deleitaram, se inflamaram entre si na imoralidade sexual. E Deus condenando, que diz assim, a ira de Deus é manifesta contra estes. Você manifesta a ira de Deus, o castigo de Deus, a mão pesada de Deus contra a sua vida quando você está se alimentando da imoralidade sexual, da pornografia. E está aqui a situação. Paulo está entregando a esse homem, ao corpo dele, a Satanás, para que, possivelmente, a alma dele fosse salva no dia do juízo final. Essa é a análise. E aí, meu querido e minha querida? E aí? Porneia é a palavra grega para pornografia no Novo Testamento. Porneia. Palavra esta
não exaltada, mas reprovada, principalmente nos nicolaítas, que eram seguidores de Nicolau, que fora, assim, na história da igreja, um homem que foi diácono da igreja, mas se perverteu, a mente ficou reprovada pelo fato de achar que Deus se vende ao pecado. E aí, meu querido e minha querida, como você está? Nesse discipulado de hoje eu te convido ao arrependimento. O apóstolo Pedro diz: arrependei-vos todos e convertei-vos dos seus maus caminhos. Deus convida eu e você ao arrependimento. Deus convida eu e você ao ajustamento. Deus convida eu e você a voltar a glorificar a Deus numa vida de piedade e de santidade cristã. E Deus convida você, meu querido, que ainda não é de Deus, a se arrepender e sair dessa vida, dessa escravidão, dessa lama, desse lixo do pecado, porque Deus quer você uma nova pessoa. Você está entendendo? Eu sou apenas um servo de Deus. Sou apenas um instrumento dele. O que eu quero ser, desejo é ser boca dele, enquanto eu estiver vivo. Eu espero que eu seja a boca de Deus agora na tua vida. E nesse momento, eu quero te pedir, eu quero te convidar, te pedir não, te convidar, porque é um privilégio nosso ir a Deus. É um privilégio nosso. Não foi eu e você, não é eu e você que encontramos a Deus, é Ele que nos encontra. E Ele agora está te encontrando aí, onde você está. Está me encontrando aqui, onde eu estou. E eu te convido, meu querido, nesse confronto. Te desafio nesse confronto a você se arrepender agora dos seus pecados, nessa oração. Vamos orar? Amém. Ó Deus Santo e Eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agora nos colocamos em Tua presença, não para nos exaltar, mas para exaltar o Senhor, para agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos encontrou, não foi nós que encontramos o Senhor, não era o Senhor que precisava de nós, era nós que precisávamos do Senhor. Não era o Senhor que estava perdido, éramos nós que estávamos perdidos. Por isso o Senhor veio ao nosso encontro. E nesse dia o Senhor está fazendo um encontro comigo, com estas pessoas que estão assistindo, com a Azaf e com todos aqueles que estão assistindo esse discipulado de hoje. Esse ensino da palavra de Deus. Deus marcou esse encontro. Deus veio ao nosso encontro. E Deus está nos convidando a abstermos de todo e qualquer pecado, seja inveja, seja imoralidade sexual, seja mentira, seja fofoca, seja linguagem podre, seja pornofobia, seja o que for. Deus está nos convidando, porque a palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Ajude essa pessoa, meu Deus, eu estendo minha mão aqui abençoando essa vida. Ajude essa pessoa que quer sair da pornografia. Senhor, ajude essa pessoa que quer ter uma linguagem santa, uma linguagem sem pornofonia. Ajude essa pessoa, meu Deus, a se libertar de toda imoralidade sexual, de toda sodomia, de toda influência de Sodoma e Gomorra na sua vida. Ajude, meu Deus, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Ajude essa pessoa a sair dessa vida, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. E eu lhe peço nesse momento que você glorifique a Deus curtindo esse vídeo, que você glorifique a Deus compartilhando esse vídeo, que você influencie vidas usando este vídeo e que você comente nesse vídeo quão grandes coisas Deus fez na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e sua família e até a próxima, se assim Deus permitir.